Você sabia que o corpo humano só funciona se os fluidos biológicos estiverem em um pH específico? É isso mesmo. O sangue, por exemplo, só funciona a um pH de 7,4, permitindo pouca alteração desse valor. Para isso, nós produzimos substâncias químicas que funcionam como tampões. Esses tampões não deixam que o pH sofra alterações muito exageradas para que as proteínas, as enzimas e as células funcionem normalmente, desempenhando suas funções biológicas. Se você quer aprender mais a respeito desses assuntos, saber que compostos químicos são esses, vem comigo, eu sou o professor Gustavo e sugiro que você assista essa aula até o final. A aula de hoje será dividida em duas etapas. Na primeira etapa, nós vamos discutir uma parte mais química a respeito dos tampões e das variações de pH, e uma segunda parte, nós vamos resolver os exercícios. Se esse vídeo chegou até você de alguma forma e está te ajudando, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Bom, os tampões são substâncias químicas, como está dizendo aqui, que em sistemas aquosos resistem a mudanças de pH quando pequenas quantidades de ácido ou de bases são adicionados. Esses conceitos eles precisam ser entendidos e aplicados. Vamos aqui pegar no exemplo da bioquímica voltada para a área médica. O nosso corpo ele é composto por fluidos ou por sistemas aquosos. O sangue tem água, a célula tem água, a matriz extracelular é composta por água. Então, no nosso corpo, se a gente pegar o sangue, por exemplo, nós vamos ter aqui várias substâncias que são absorvidas ao longo do dia, que nós ingerimos ao longo do dia, ou que o nosso corpo produz por meio das reações químicas, que ou vão ser ácidas ou vão ser básicas. E isso faria com que o pH desse sistema aquoso, que é o nosso corpo, sofresse transformações bruscas. Só que o nosso corpo precisa de pHs específicos para o seu funcionamento normal, para o seu funcionamento fisiológico. Então, a gente precisa ter substâncias que vão funcionar impedindo que, mesmo que essas substâncias que são produzidas ou ingeridas por nós tenham pHs distintos, os pHs dos fluidos biológicos dessas soluções aquosas permaneçam exatamente o mesmo. O sangue tem um pH de 7,4, o nosso estômago tem um pH em torno ali de 1,5, 2, que é um pH extremamente ácido. O intestino já tem um pH por volta de 8 e assim por diante. Para que esses pHs consigam permanecer nesses valores, é necessário que o corpo produza substâncias que reagem com esses ácidos e com essas bases que são produzidas ou ingeridas, evitando assim a transformação do pH, a modificação do pH. Porque eu já gravei algumas aulas a respeito desse assunto, mas a gente tem que lembrar sempre que pH significa dizer menos log da concentração de íons H+, menos log da concentração de H+. O que isso significa trocando em miúdos? Substâncias que liberam íons H+, substâncias ácidas, né? Ou substâncias que captam esses prótons, que captam esses íons H+, como as bases, por exemplo, fazem com que o pH sofra uma alteração, e essa alteração varia de 0 a 14. Quanto mais próximo do 0, mais ácido, quanto mais próximo do 14, mais básico. E em torno de 7, nós sabemos que é um pH neutro. Então, se eu ingiro uma substância ácida, a tendência é que o meu corpo, os fluidos biológicos, absorvam íons H+, e isso faria com que o pH diminuísse. Ao contrário, se eu estou ingerindo muita base, essas bases captam os íons H+ do meio e o pH ficaria mais
básico. Consequentemente, nós teríamos variações bruscas de pH e as proteínas, as enzimas, o nosso material genético sofreriam aí desnaturação, ou seja, eles parariam, né, ou perderiam a função, e isso poderia levar ao comprometimento do funcionamento fisiológico normal das nossas células, do nosso corpo como um todo. Para isso, o corpo produz tampões que nós vamos entender hoje nessa aula o que significa e como interpretar aqui essa situação. Então, tampões, na verdade, são ácidos fracos e suas bases conjugadas. Ácido fraco é aquele ácido que não se dissocia por completo quando está em um sistema aquoso, quando está num meio aquoso. E todo ácido, quando ele perde o seu próton, ele se torna a sua base conjugada. Nós já vamos entender isso aqui para o ácido acético. Quando ele está protonado, ele é o próprio ácido, ou quando ele está desprotonado, que ele é o sal correspondente. Esse sal acetato é a base conjugada produzida pela perda desse íon H+, desse hidrogênio, do ácido acético. Então, o que são tampões? São ácidos fracos e suas bases conjugadas, ou bases fracas e seus ácidos conjugados. Isso também pode acontecer. Por que disso? Porque tanto ácidos fracos como bases fracas, eles não se dissociam por completo em sistemas aquosos. Nós já vimos tudo a respeito desses assuntos nas aulas de Química Orgânica e em algumas aulas de Bioquímica. Se você está tendo dificuldade, eu sugiro que você pare a aula nesse momento, retorne nessas aulas, veja em ordem cronológica para que possa fazer sentido. Tudo bem? Mas então veja bem, ácidos fracos e bases fracas não se dissociam por completo. Se eles não se dissociam por completo, eles podem entrar em equilíbrio. E esse equilíbrio, o momento de equilíbrio faz com que tenha uma região de tamponamento. O que é essa região de tamponamento? Vamos entender isso. Nessa região de tamponamento, a mudança do valor de pH é muito pequena. Ela tem uma variação muito pequena. Para fluidos biológicos, para sistemas onde a variação de pH precisa ser pequena, esses tampões são fundamentais para que possa acontecer as reações metabólicas, as reações fisiológicas e bioquímicas necessárias para o funcionamento do organismo como um todo. As regiões de tamponamento desses ácidos e dessas bases fracas são distintas. O ácido acético, por exemplo, que foi o composto que eu resolvi trazer como exemplo, tem uma região de tamponamento que vai de 3,76 a 5,76. Não é esse valor aqui para todos os compostos. Alguns vão ter uma região de tamponamento um pouco mais baixa, um pouco mais ácida. Outros vão ter uma região de tamponamento um pouco mais básica, ou seja, um pouco mais acima aqui de 7. Então, cada ácido fraco, cada base fraca e os seus conjugados vão ter regiões de tamponamento distinto. O que vai influenciar aí? Na força de cada ácido e na força de cada base. Porque apesar de ácidos fracos não se dissociarem por completo, eles não têm a mesma constante de acidez. A constante de acidez é específica para cada um desses ácidos, para cada uma dessas bases. E a resposta para a introdução dessa aula é o tampão bicarbonato. O tampão bicarbonato, o bicarbonato é um sal, e o seu ácido fraco correspondente é o ácido carbônico. Então, o ácido carbônico com bicarbonato funcionam como tampão ou tampões para que a mudança de pH do nosso sangue não varie muito em torno de 7,4 ou de 7,4. Então, o nosso sangue ele precisa ter uma variação máxima de 7,35 até 7,45. Qualquer valor abaixo de 7,35 ou acima de 7,45 é conhecido como acidose e alcalose, respectivamente,
e isso pode gerar vários problemas para o nosso corpo e precisa ser evitado. A acidose metabólica, por exemplo, é muito comum em diabéticos do tipo 1, diabetes mellitus do tipo 1. E nós já estudamos e discutimos isso também. Hoje nós vamos entender como funcionam os tampões e qual a sua importância. Então, veja bem, aqui eu descrevi o que são os tampões, quais compostos funcionam como tampões de forma geral, o conceito de tampão. Agora eu peguei aqui um exemplo, volto a repetir, do ácido acético e do acetato, que é a sua base conjugada, para explicar por forma de uma curva de titulação. Então, isso aqui é uma curva de titulação. Quem é da área da química, quem é da área da bioquímica, da farmácia, muito provavelmente já deve ter realizado uma titulação a fim de saber a concentração de um ácido ou de uma base. Essa curva de titulação aqui ajuda a gente a entender o funcionamento de um tampão. E eu peguei o exemplo do ácido acético. Então veja bem, o ácido acético está presente no vinagre. Esse hidrogênio aqui do ácido acético é um hidrogênio ácido, ou seja, se uma base chegar aqui, ela consegue captar esse hidrogênio, levando esse hidrogênio com ela, deixando esse oxigênio com uma carga negativa, que fica dissipada entre os dois oxigênios, estabilizando essa carga negativa. E nós já estudamos isso também. É exatamente essa dissipação entre os dois oxigênios com essa carga negativa que torna essa região aqui do ácido acético uma região ácida. Então veja bem, se eu pegar aqui o ácido acético e diluir ele em água, solução aquosa, sem nenhum outro composto presente, ele vai apresentar um pH específico dele. Esse pH é ácido, mas não é muito ácido. Por que disso? Porque ele não se dissocia por completo. Uma parte do ácido acético, quando eu coloco numa solução aquosa, vai permanecer protonado, vai permanecer com esse hidrogênio ligado ao oxigênio. Só que numa curva de titulação, eu vou utilizar aqui uma base forte, com concentração conhecida. Então eu estou representando essa base pela hidroxila, mas pode ser, por exemplo, o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Essa base, à medida que eu vou colocando a base, veja bem, aqui está zero, significa que não tem nada de base, e à medida que eu vou colocando, né, inserindo base, gotejando base para fazer a titulação, o pH vai aumentando. Observe aqui. A tendência era que a gente fosse adicionando base e o pH subisse aqui, ó, em uma forma de reta, né? Em uma linha linear. Mas observe que aqui tem uma curva prolongada, uma estabilização, e só depois ele sobe de novo de forma muito acentuada. Essa região aqui, ó, é a região de tamponamento, onde mesmo eu adicionando uma quantidade maior de base, o pH não sofre alteração muito brusca. Observe que aqui está acompanhando o pH. Então imagina que eu coloquei o ácido acético em solução aquosa, na presença de água, e medi o pH de alguma forma, com pHmetro, por exemplo. E o pH tivesse ali em torno de 2,5. Tudo bem? Eu coloquei 0,1 aqui, ó, 0,1 mol, por exemplo, né, 0,1 uma unidade de uma base forte. Quando eu coloquei 0,1 aqui, ó, molar, por exemplo, foi suficiente para levar aqui o pH de 2 para próximo de 4. Então, observe que ele passou de 2,5 mais ou menos para 4 de uma vez, eu colocando apenas 0,1 uma unidade da base. Mas observe que agora quando eu coloco 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, o pH salta, né, de próximo aqui de 4 para 4,5 mais ou menos. Quando ele chega no valor de 0,5 especificamente, o pH aqui é de 4,76. Como que a gente interpreta isso? À medida que eu vou colocando a hidroxila da base forte, ela vai captando esse hidrogênio e vai se transformando na água. E aí, esse ácido acético vai ficando desprotonado. Quando atinge aqui esse valor de 4,76,
significa dizer que a concentração ali daquela solução aquosa de ácido acético protonado é idêntica à concentração do acetato, que é a base conjugada do ácido acético. Então, se eu chegar aqui a alcançar 4,76 e medir num pH-metro, por exemplo, eu vou saber aqui que o pH dessa solução aquosa é idêntica, é igual ao valor do seu pKa. Ó, constante de acidez, Ka, a gente faz o logaritmo negativo dela, transformando em pKa, para que os números possam ficar mais inteiros, mais fáceis de serem visualizados. Eu também já expliquei o que é o pKa, tudo bem? Mas olha só, no caso do ácido acético, quando eu alcanço um valor de pH de 4,76, significa dizer na prática para a gente que 50% do ácido acético que estiver nessa solução aquosa vai estar protonado, 50% dele vai estar desprotonado na forma de acetato. Eu alcancei aqui o que a gente chama de ponto isoelétrico, que é um assunto que a gente também já discutiu. Tudo bem? Mas observe que, à medida que eu continuo colocando base, até por volta de 0,9 aqui, ó, unidades, o pH está em torno aqui, ó, de 5 e alguma coisa. Então ele variou aqui, ó, de 0,2 até 0,8, ele teve uma variação de pH muito pequena. Ele não variou nem 2 unidades, ó, ele ficou entre 4 e 6. Essa região é a região, então, de tamponamento que eu representei por RT, que varia aqui para o ácido acético de 3,76 a 5,76. Observe que quando sai da região de tamponamento, uma única unidade que eu coloco aqui, ó, é suficiente para elevar o pH lá em cima, para tornar essa solução muito básica. Por volta de 7 aqui, mais ou menos, a gente não tem mais nenhum ácido acético protonado. A partir de 7 aqui de pH, todo o ácido acético perdeu o seu próton para a base e ele está na sua forma de acetato, que é a base conjugada. Então, quando a gente faz essa curva de titulação e vai observando os valores de pH, fica nítido que realmente existe uma região de tamponamento, existe uma região de equilíbrio, onde a variação do pH é mínima. Então, se eu preciso trabalhar com uma solução e essa solução precisa ficar mais ou menos constante no pH entre 3,76 e 5,76, eu posso utilizar o ácido acético e o acetato, que são um ácido fraco e sua base conjugada, respectivamente, para que não haja, então, uma variação brusca de pH, para que eu possa trabalhar com aquele material aquoso, com aquele fluido, em um pH mais ou menos constante. Tudo bem? Para que a gente possa, então, entender isso na forma de cálculo, na forma né, de fórmulas, esses dois cientistas, Henderson e Hasselbalch, criaram uma formulazinha. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a fórmula da constante de acidez, que nós já estudamos e discutimos ela. Então, a constante de acidez determina o quão ácido um composto é, o quão fácil ele doa o seu próton. Então, olha só, a constante de acidez, quanto maior ela é, mais ácido é o composto. Tudo bem? Então, o ácido clorídrico, por exemplo, o ácido sulfúrico, que são ácidos fortes, que se dissociam por completo, eles têm um Ka muito alto, muito elevado. Por que disso? Porque a fórmula é a constante de acidez calcula a concentração de íons H+, vezes a concentração do ácido desprotonado, dividido pela concentração do ácido protonado. Se os ácidos fortes eles se desprotonam por completo, a gente considera que eles se desprotonam por completo, o denominador aqui vai ter um valor muito pequeno, elevando o valor do numerador. Quando o valor do numerador é muito alto e eu divido por um denominador muito baixo, a constante de acidez vai dar um valor muito alto. Ácidos fracos e bases fracas não se dissociam por completo, então o denominador aqui é um pouco maior, e aí, consequentemente, a constante de acidez dá um valor menor. Tudo bem?
O que esses dois caras fizeram? Eles pegaram a constante de acidez e isolaram a concentração de H+. Olha só, eles multiplicaram cruzado, é exatamente isso que eles fizeram, multiplicaram cruzado, para que eles conseguissem isolar a concentração de H+. Então ficou a concentração de H+ é igual a constante de acidez vezes a concentração do ácido protonado, do ácido não ionizado, dividido pela concentração do ácido ionizado ou do ácido desprotonado, que diz respeito à mesma coisa. Aqui eu estou só explicando como que eles chegaram na fórmula. Tudo bem? Olha só, se eu coloco menos log em todos eles, aqui é simplesmente uma manipulação matemática. Eu coloco menos log na concentração de H+, menos log no Ka, menos log na concentração do ácido protonado pelo ácido desprotonado. Quando eu faço isso, observe o seguinte, menos log da concentração de H+ é o pH. pH é igual a menos log da concentração de H+. Então, quando eles manipularam essa fórmula de uma forma matemática, eles chegaram que menos log da concentração de H+ é o pH. Menos log de Ka é o pKa, que nós já estudamos. E menos log da concentração do ácido protonado pela concentração do ácido desprotonado, eu não tenho nada para substituir, eu repito ele na fórmula. Para não trabalhar com valores negativos, a gente pode fazer um artifício matemático invertendo aqui, ó, ficando mais log dividido pela concentração do ácido ionizado pela concentração do ácido não ionizado. Então essa é a formulazinha de Henderson-Hasselbalch. Para que ela serve para mim? Se eu tenho o valor do pH e o valor de pKa, eu consigo saber aqui a concentração do ácido que está ionizado e não ionizado. Se eu tenho a concentração do ácido ionizado e não ionizado e o pKa, eu consigo encontrar o valor de pH por fórmula. Se eu tenho a concentração do ácido ionizado e do ácido não ionizado e eu tenho o valor de pH, eu consigo calcular aqui o pKa. Tudo bem? O pH, pessoal, ele vai variar de acordo com as transformações da substância envolvida. Então, se o ácido acético está protonado, o pH vai dar mais ácido. À medida que ele vai desprotonando, o pH vai subindo, vai ficando mais básico. Agora, o pKa mede a força de acidez de um composto. Então, esse pKa é um valor tabelado. Cada ácido tem o seu pKa específico. E a concentração aqui, ela pode ser manipulada. Concentração, a gente consegue trabalhar em cima dela. Tudo bem? Então, eles criaram essa fórmula, que a princípio parece meio complicada, mas para facilitar as formas de cálculo e de obtenção de interpretações que são importantes, principalmente na área bioquímica médica, para que a gente possa entender os tampões fisiológicos, como o bicarbonato, como a hemoglobina, como algumas proteínas, para que o pH do nosso corpo funcione sempre sem sofrer variações bruscas de valores. Eu vou encerrar essa parte 1 dessa aula aqui e vou gravar uma parte 2 resolvendo um exercício específico para que a gente possa realmente aplicar o entendimento aqui dessa primeira parte na forma de raciocínio. Bom, eu espero que essa aula realmente tenha ajudado na interpretação de um tampão, na relação de um tampão com o pH, com o pKa, e que possa te ajudar a entender a bioquímica, principalmente a bioquímica médica, e possa te ajudar também na resolução de exercícios.